Bom dia, meus amores! Estamos numa semana de avaliação diagnóstica e hoje nós teremos a revisão de matemática de uma das nossas avaliações. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento queremos te agradecer por mais esta manhã de aula. Que o Senhor nos ajude a compreendermos tudo que a nossa professora tem para nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Primeiro, nós iremos revisar sobre os números, né? Nós trabalhamos isso na nossa apostila 1. Números. A ideia dos números surgiu da necessidade de efetuar contagens correspondentes e correspondência 1 a 1. Então, surgiu da necessidade de efetuarmos contagem, de podermos contar alguma coisa, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma vasilhinha com tampinhas de garrafa. Nos tempos passados, as pessoas não tinham como contar ou enumerar. Então, o que eles faziam? Eles iam, tipo, quem tinha criação de ovelhas, ia colocando uma pedrinha para cada ovelha que tivesse, e assim eles iam tendo uma noção de quantas iam entrando, né, no curral onde eles tinham, ou algum lugar onde eles colocavam elas. Então, a ideia dos números ela surgiu da necessidade de efetuar contagens e correspondência 1 a 1. Os números estão relacionados à quantidade de elementos de uma coleção qualquer. No caso aqui, eu tenho uma coleção de tampinhas. Independente da natureza desses elementos, hoje os números extrapolam suas funções. O numeral é a forma que utilizamos para representar as quantidades, né? Então, eu utilizo o quê? Número 1, número 2, número 3, número 4, né? Dependendo da quantidade, né, que eu preciso representar. Representamos o numeral por meio de símbolos, figuras e palavras, porque o número ele pode ser escrito, ele pode vir por meio de símbolos, né? O conjunto de símbolos e regras que utilizamos para escrever os números, ele recebe o nome de sistema de numeração. Hora da atividade. Em seu caderno de matemática, coloque as respostas das questões a seguir. Então, você não precisa copiar as perguntas. Você vai ler e vai colocar somente as respostas. Combinado? Então, vamos lá? Nós temos aí uma primeira questão que está falando assim. Qual será o número da porta da última casa? Ao numerarmos as casas desta maneira, construímos uma sequência de números. Então, nós estamos trabalhando primeiro com a sequência de números. Então, aqui nós construímos uma sequência de números pares. Eu tenho o 2, 4, 6 e o 8. Qual será o número que vai completar a última casa? Então, você irá colocar ali para mim o último número que irá completar, né, a última casinha aí. Lembrando que os números pares eles são contados de 2 em 2. Então, eu pularia ali o 1, passaria para o 2, né? Começou no 2. Aí eu pulo o 3, passo para o 4. Pulo o 5, coloco o 6. Pulo o 7 e coloco o 8. Aí eu pulo o 9. A resposta da última casa é o quê? Pensa aí e me responda, tá bom? Sistema de numeração decimal, né? O nosso sistema de numeração decimal, como eu li no início, nós representamos ele devido à necessidade que nós temos de quantificar, ou seja, de contar, né? Então, aí está falando assim, no verão, precisamos beber bastante líquido, né? Marcela comprou para sua loja 2 centenas de latas de suco de laranja, 1 dezena e 9 unidades de latas de suco de uva. Quantas latas de suco Marcela comprou para vender? Quando eu falo de 1 dezena, eu estou falando de 10. Quando eu tenho a quantidade de 10, representa 1 dezena. Se eu tenho só 9 unidades, né, só 9 dedos aqui, então 9 dedos são 9 unidades, tá? Quando eu completo com mais um dedo, que formam 10, eu tenho 1 dezena, ok? Então, você vai pensar aí, se ela tem... E a centena é representado pelo número 100. Então, o número 100 uma vez só é uma centena. O número 100 duas vezes
São 2 centenas. Então, eu penso 100 mais 100 dá quanto? Aí, ela tinha 2 centenas. Mais uma dezena, que são 10, mais 9 unidades. Então, você vai fazer a continha assim, ó, de 2 centenas, que é o 100 mais 100, uma dezena, que é o 10, e 9 unidades, para você saber quantas latas de suco Marcela comprou para vender. Na loja de Marcela, tem um setor de venda de bolas. Observe a quantidade de bolas, agrupe-as em dezenas e, em seguida, diga quantas bolas existem no setor da loja. Então, você vai agrupar em dezenas. Como que eu agrupo em dezenas, tia Nira? Eu agrupo em dezenas assim, eu vou contar 10 bolas. Primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contei 10 bolinhas, eu vou circular. Aí eu estou agrupando, né, em dezenas. O restante que sobrar das bolas são unidades. Aí depois você conta quantas unidades sobraram de bolas ali, para você saber quantas bolas existem no setor da loja. Combinado? Vamos lá. Os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9, eles são chamados de números ímpares. Todo número ímpar, quando ele é dividido por 2, né, deixa resto igual a 1. Então, vamos supor, eu tenho 5 tampinhas aqui e eu quero dividir para 2 pessoas. Aí, eu vou pegar uma para mim e outra para o meu amigo, uma para mim e outra para o meu amigo. Só que aí sobrou essa aqui. Então, os números ímpares, eles, quando dividido por 2, ele deixa resto igual a 1. Por quê? Porque ele sempre sobra alguém aqui, tá? Os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são chamados de pares. Os números pares, quando divididos por 2, eles deixam o resto 0, porque eles não sobram nada. Então, vamos supor que eu tenho 8 tampinhas e eu quero dividir entre mim e um aluno. Eu fico com 4 e o meu aluno fica com 4. Sobrou alguma coisa? Não, não sobrou nada. Então, os números pares, eles não sobram, né? Dá para você dividir em partes iguais. Então, os ímpares são terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. E os pares são terminados em 0, 2, 4, 6 e 8, ok? Ordem crescente e decrescente. Quando números estão na ordem do menor para o maior, por exemplo, do menor para o maior é o quê? 1, vou contar ali, ó, o 3, o 5, o 7 e o 9. Eu estou começando do menor para o maior. Então, eles estão na ordem crescente, tá? Quando os números estão na ordem do maior para o menor, estão na ordem decrescente. Então, quando eu conto 9, 7, 5, 3, 1, eu estou contando na ordem decrescente. Aqui eu tenho um exemplo na ordem crescente. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ordem crescente, comecei do 0 até o 5. Ordem decrescente, eu vou começar do 5 até o 0. Então, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ordem crescente e ordem decrescente. Observe a imagem e faça o que se pede. Retire dela os números pares e coloque-os no caderno na ordem crescente. Então, você vai fazer aí uma atividade em duas. Por quê? Primeiro, você vai tirar só os números pares que estão ali nas bolas e vai colocá-los na ordem crescente. Letra B. Copie os números ímpares da imagem na ordem decrescente. Então, eu vou pegar os números ímpares e vou copiá-los na ordem decrescente. É do maior para o menor. Os pares é do menor para o maior. Ok? Até aí tudo bem? Milhar. O que é o milhar? É o número que representa a menor quantidade possível com 4 algarismos.
O programa de aleitamento materno da Maternidade Escola em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, já cadastrou 1.000 mães. 1.000 mães. Na imagem do ábaco abaixo, quantos pinos eu iria utilizar para representar a quantidade de mães cadastradas? Então, quantos pinos eu iria utilizar para representar o número 1.000, que corresponde a milhar, que foi a quantidade de mães que foram cadastradas, né, na maternidade escola, na questão do aleitamento. Vamos lá. Dentre os corpos redondos, sólidos geométricos que possuem uma superfície curva, os principais elementos são a esfera, o cilindro e o cone. Dentre os sólidos geométricos citados, escreva o nome que corresponde ao sólido abaixo. Você vai observar que sólido é esse aí e vai colocar o nome correspondente a ele. Os sólidos geométricos são compostos por 3 elementos fundamentais, que são faces, que a face é cada uma das faces do sólido, cada uma das faces do sólido, ou seja, que representa cada ladinho do sólido, né? Arestas, retas que unem os lados do sólido, são aquelas retinhas, né? As linhas que unem cada pedacinho do sólido. E as vértices são os pontos de união das arestas. Esta é uma esfera. Quantas vértices ela possui? Os pontos são as lateraisinhas, né? Tipo, vamos supor aqui que eu tenho um sólido geométrico aqui. Então, as faces são os lados do sólido geométrico, tá? Já as arestas são o quê? São as linhas aqui, ó, que eu faço para formar o sólido. E as vértices são essas pontinhas aqui, ó, que une cada uma das arestas para formar o sólido geométrico. Deu para entender? Então, você vai me dizer se a esfera ela possui vértices. Quantas vértices ela possui? Os nomes dos sólidos geométricos são dados geralmente a partir de sua característica determinante, seja em relação ao número de faces que o compõem, seja como referência a objetos conhecidos no cotidiano. Observe o sólido geométrico abaixo e escreva o nome correto dele. Que sólido geométrico é esse aí? Nós já estudamos no nosso livro, né? Tivemos aulas no ICLES sobre isso, então só quero que você me diga qual é o nome desse sólido geométrico. Anota aí no seu caderninho todas as respostas das perguntas que foram feitas aqui, combinado? E aí você estude para a nossa avaliação diagnóstica, que será no dia 26, portanto, na semana que vem. Amo vocês, beijinhos e até amanhã. Fiquem com Deus.